Boa tarde, boa noite. Acho que a gente já tá à noite, a gente já pode dar um boa noite, certo? Boa tarde, boa noite a você aí daí de casa. Agora são 18h14, horário de Brasília. Obrigada a você que está aí de casa acompanhando a gente no palco New Horizons da CP Digital Edition. Obrigada, Dirce, Bispa Dirce, que está aqui com a gente, Dirce Carvalho. Dirce que vai falar com a gente sobre Brasil, arquitetos de um futuro exponencial. Obrigada novamente a sua presença. Vou deixar agora a palavra aqui com você. Obrigada, Isabela. Incrível estar aqui com vocês nesse final de tarde, início da noite, pensando em temas tão disruptivos, tão especiais, tão frequentes para esse tempo. E eu acredito que se você está conosco aqui na Campus Party, nesse auditório, nesse palco aqui sobre novos horizontes, é porque algumas palavras estão nos conectando. Eu super acredito em frequências, em atmosfera, em ativação, e eu acredito que eu estou aqui com algumas peças e você está aí com outras peças, e juntos nós podemos provocar uma atmosfera nesse final de tarde em relação ao futuro e desenhar um futuro incrível e exponencial. No final, se você ficar comigo aqui até o final, eu quero te contar quais são as duas frases que mais estão me levando para o futuro. Tem 3 anos que essas frases fazem muito sentido para mim, rumo ao futuro. E quando eu pensei em compartilhar com vocês aqui sobre futuro, eu queria primeiro perguntar a você, quais são as 5 principais palavras que conduzem você ao futuro hoje, today? Quais são as 5 palavras principais que estão conduzindo você ao futuro? Eu quero que você anote aí no guardanapo, no pedaço de papel, no iPad, que você coloque aí no seu notes, que você coloque aí em algum lugar. Pode até pegar o batom, escrever no espelho, se você estiver tomando banho. Mas eu quero que você escreva quais são as 5 palavras que estão inspirando você para o futuro. Porque palavras criam. E sabe, quando eu era criança, eu ficava pensando uma coisa incrível. Eu olhava para as estrelas, eu olhava para o céu, e eu pensava assim, olha, deve existir mais mundo do que esse. Depois, quando eu cresci, eu morava numa fazenda, depois numa cidade do interior, eu ficava pensando, existe mais mundo do que essa cidade do interior. Depois eu pensava o seguinte, quando eu conheci grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e outras do Brasil, eu ainda pensava, existe mais horizontes e mais mundo do que esse. E hoje eu conheço diversas capitais do mundo, diversas cidades do mundo, metrópoles, e eu continuo pensando, existe mais horizontes do que esse. E sabe, eu vim para cá pensando numa coisa, é incrível esse ambiente da Campus Party em que estamos aqui inseridos, mas nós estamos aqui com mais de 30 países juntamente nesse ecossistema global, conversando, interagindo, trocando tecnologias, trocando mindset, trocando ferramentas. Mas já pensou quando nós estivermos fazendo uma Campus Party, talvez você está em outro planeta e eu também, e de repente a gente vai se reunir por aí para fazer uma conferência como essa? Eu acredito que esse é o futuro, pelo menos é o futuro que eu estou desenhando. Qual é o futuro que você está desenhando? Aonde você quer chegar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Essas palavras te levam para esse futuro de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, eu penso que hoje nós temos aqui um mundo VUCA e nós precisamos andar por esse mundo, navegar por esse mundo, encontrar as oportunidades, criar o nosso impacto positivo, projetar algo para melhorar o mundo. E a nossa conversa hoje é sobre isso, como projetar algo para melhorar o mundo. O mundo está cada dia mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, acelerado, dinâmico, sem precedentes. A gente olha e fala, uau, nós nunca vimos esse dinamismo. Você imaginou que o seu julho seria como está sendo agora? Eu tinha um grande evento para realizar em abril, eu tinha expectativas de realizá-lo em julho,
mas eu acredito que eu e você estávamos contando em ir na Campus Party, na nossa cidade ou no nosso país, presencialmente, levar a nossa barraca, trocar ali tantas interações, dormir tarde da noite naquele ambiente criativo e incrível, ouvir pessoas em diversos palcos, mas hoje nós estamos aqui nessa diversidade, nessa ambiguidade, nessa aceleração, nesse dinamismo do mundo, trocando os nossos palcos e as nossas barracas nesse ambiente da internet. Então, ou seja, a internet está nos conectando. E esse ano a gente teve uma grande disrupção, se a gente for pensar nessa questão da Campus Party vir para cá e ser esse evento online. Então, eu acredito que nós precisamos aprender a navegar rumo ao futuro. Como navegar rumo ao futuro? Como antecipar? Como fazer escolhas? Como conferir aquilo que vai dar certo amanhã? Como nós podemos fazer tudo isso? Então, eu pensei, arquitetos, eles começam com o quê? Com o briefing de alguém. Quando eu chamei o arquiteto para desenhar um prédio nosso, ele falou, olha, eu preciso de incansáveis reuniões para você falar, para você fazer o briefing para mim sobre o que você quer. Então, sabe o que eu tenho entendido? Por isso eu falei para você sobre palavras, porque nós precisamos de palavras que nos levam para esse futuro. Se você vai desenhar um futuro, se você é um designer, antes você vai ter uma visão, você vai imaginar como você pode disruptar o seu negócio atual, como você pode inovar o seu negócio atual, como você pode sair do zero e ir para algum lugar, ou então, de repente, você que está aí me ouvindo, você está com uma startup, ou então você ainda nem tem o seu MVP, você está aí ainda fazendo o seu mapa mental, mas está tudo bem com você. Esse é exatamente o caminho. Quando nós começamos a brifar a nós mesmos a respeito das ideias que temos para desenhar o futuro. Então, eu quero pensar com você. Primeiro, chega para nós uma visão. Segundo, chega para nós algumas palavras. E nós começamos a falar sobre essas palavras, compartilhar com amigos, com comunidades, compartilhar com tribos, compartilhar com a sua equipe de trabalho, e isso vai crescendo. Mas a primeira coisa que um arquiteto precisa ter é a capacidade de imaginar. Por quê? Imaginando, nós vamos ver sobre moonshots no final, é que nós criamos novos horizontes, além dos horizontes que estamos vendo. Então, você precisa se permitir desenhar e ter habilidades com base mesmo no desconhecido, porque nós não temos todos os dados que gostaríamos sobre o futuro, mas nós precisamos desenhar palavras que estão vindo no seu cérebro, que estão comunicando a você. Como essas palavras vêm para nós? Ou esses insights, ou essas ideias? Geralmente combinado com o atual momento e com algumas coisas que ficaram no nosso passado e que fizeram sentidos para nós. E, de repente, um quebra-cabeça se monta mental e nós temos uma ideia. E essa ideia nós podemos desenhar. Nós podemos ser o designer. Nós podemos criar, nós podemos imaginar, nós podemos rabiscar, inventar, fazer o nosso mapa mental. Esse é o primeiro passo. Independente se você está pensando em novas tecnologias, se você é um futurista, se você é um inovador, ou se você está causando, ou se você está tendo um negócio para causar um grande impacto, por exemplo, contra a fome, ou então se você está com um grande projeto de drones para distribuir medicamentos em áreas remotas. Esses dias eu conheci um pessoal aqui no Brasil incrível, que está fazendo uma telemedicina e fazendo chegá-la lá para os lugares indígenas, onde leva dias de barcos para chegar, e eles não estão dependendo da internet para isso. Mas um dia, isso foi um desenho na mente de alguém. Um dia, isso foi guiado por palavras ou por uma imaginação. E o arquiteto, depois do futuro exponencial, ele precisa fazer escolhas.
eu preciso escolher, quando eu estou diante de um terreno vazio, para fazer uma construção ou diante de uma metragem, eu preciso escolher como será a minha construção. Como será a construção no meu futuro? Ela pode ser uma construção simples, toda linear. Ela pode ser uma construção baseada em montagens de outras construções que eu tenho. Vou aproveitar tudo e vou fazer uma construção Frankenstein aqui. Como ela pode ser uma construção disruptiva? Mas tudo isso é uma escolha do meu mindset. O que eu vou pensar sobre aquela construção? Eu quero aquela construção com 2 quartos, uma sala ou uma cozinha? Ou eu quero uma única construção? Ou eu quero vender um modelo de construção? Eu conheço uma querida empresa que faz casas em blocos e que a ideia mental deles começaram montando caixas de sapato como um Lego e depois eles pensaram, vamos comentar isso com os engenheiros, vamos fazer blocos e hoje eles constroem casas em horas. Ou seja, eles não queriam construir apenas a casa deles, eles não queriam ter a receita de bolo para fazer o seu bolo e vender o seu bolo, mas eles queriam escalar o seu bolo. Então, que desenho você está fazendo para o futuro? Um produto que, de repente, vai inundar a sua cidade, ou inundar o seu país, ou não. Eu tenho um cliente e eu vou fabricar coisas apenas para aquele cliente. Tudo isso tem a ver com o mindset do arquiteto que está construindo esse futuro exponencial. Você tem na mão o seu desenho. Mas aquilo de energia e de mentalidade que você coloca no seu desenho é o quanto ele será escalável, é o quanto ele será disruptivo, é o quanto ele vai funcionar lá na Índia. Você tem pensado no seu produto, no seu serviço, como algo que funciona para o Brasil? Então, isso não é escalável, então, isso não é global. Então, você não está participando desse mindset exponencial do futuro. Porque a ideia hoje é que possa funcionar para o Brasil, para a China, para a Ásia, para a Índia, para os Estados Unidos. Ou seja, nós precisamos escalar. O que você está pensando sobre o seu negócio como arquiteto para o seu futuro? Eu preciso que ele cresça 10% ou eu preciso que ele cresça 10 vezes mais? Porque exponencial não é melhorar para crescer 10 ou 20%. Exponencial é fazer algo crescer 10 vezes mais. Então, de repente, você vai dar uma olhada no timing da sua empresa. E você vai pensar, eu poderia lançar esse produto ou esse serviço com qual tecnologia? Com qual tecnologia poderia acelerá-lo ou poderia entregá-lo mais rápido do outro lado do oceano? Sabe, você vai ver por inúmeros lugares na história histórias incríveis, como a história da Amazon, como a história da Kodak, como a história do Airbnb. Eu sei que você ouviu falar muito sobre isso aqui. Se você não ouviu, você ainda vai ouvir falar. Mas nos anos 90, aconteceu algo incrível, mas tudo isso começou em 1971. E eu amo relembrar essa história de 1971, onde Alan Kay falou, se você precisa criar um futuro, a melhor forma de fazer é inventá-lo. Hoje essa frase é universal, muitos nem dão crédito a ele, mas eu amo, porque foi uma frase no ano que eu nasci, então acho que ela cria um rapó comigo aqui. Então, nós estamos aqui hoje para isso, para inventar um futuro, é a maior forma de prevê-lo. Criar um futuro, desenhar um futuro, é a maior forma de prever como o futuro será. Porque o que pode acontecer? Nós podemos pensar o seguinte, o futuro vai ser aquilo que alguns estão criando por aí, tudo bem. Se você quer aceitar o futuro que os outros criam, é isso que você terá. Mas eu não, eu quero criar um futuro para os outros aceitarem. E eu acredito que se você está aqui no ambiente Campus Party, esse é o seu pensamento. Hoje eu fiquei pensando numa coisa interessante. Você deve estar com um telefone aí, como eu por aqui,
Ou então, todos os dias nós estamos aqui, olha, apagando um monte de tela que a gente abre, depois buga o celular, a gente não sabe por quê. Então, você já viu quanto tem aqui dentro desse celular? Eu fiquei pensando hoje, por volta dos anos 90, se você pegasse uma grande mesa e colocasse aqui na frente, eu teria que colocar a minha máquina de escrever, eu teria que colocar meu computador, aquele, né, bem pequenininho, você sabe. Eu teria que colocar uma máquina fotográfica, uma calculadora. Eu teria que colocar aqui, me ajuda aí, teria que colocar aqui um guia 4 rodas, teria que colocar um telefone normal de casa, porque nós ainda tínhamos, um relógio, um despertador. Sabe o que eu descobri ontem? E hoje tudo isso está onde? Na palma das suas mãos, às vezes por menos de $500. Quanto nós gastaríamos em tudo isso? Nos anos 90, as pessoas de classe média gastavam R$10.000, geralmente, para adquirir todos esses eletrônicos que hoje eles estão aqui. Isso é um futuro exponencial. Quando nós podemos ter acesso, quando a tecnologia nos ajudou a acessar muito mais coisas. E ontem eu tive uma experiência incrível. Nós estávamos visitando um local novo nosso aqui em Brasília, e alguém falou, vamos dar uma olhada nos planetas? Eu falei, poxa, mas eu não tenho um telescópio aqui. Eu amaria, mas eu não tenho. Ele falou, eu tenho um app, e eu vou te mostrar os planetas aqui agora. Então, ontem eu descobri isso, certamente você já sabia, que tem telescópio, tem tantas coisas hoje que você não precisa ter um grande aparelho. Lembra que a gente tinha bibliotecas e livros, e eu amo ainda, e eu tenho, mas só que cada vez mais você não quer esperar 2, 3 dias para a Amazon entregar o livro físico em casa, você quer ler agora. Então você vai lá, com um clique você baixa no Amazon. Então quantos livros você tem aqui hoje? Provavelmente muito maior do que a sua biblioteca e a minha biblioteca dos anos 90. Isso é exponencial. Quando alguém pensou sobre a tecnologia dessa forma de hospedar tantas coisas dentro de um celular nosso, isso foi exponencial. O que você está pensando em hospedar no celular sobre você para o futuro? Qual é o seu produto ou o seu serviço que daqui a algumas décadas, hoje ele é físico, ele é presencial e daqui a algumas décadas ele vai estar aqui? É para aí que nós estamos construindo esse desenho do futuro e nós precisamos enxergar qual é o algoritmo desse futuro. O algoritmo desse futuro, eu tenho certeza, não tem a ver com somar, tem a ver com multiplicar. E nós precisamos sair do nosso pensamento linear. Essa é a minha chamada para hoje. Nós não podemos mais hospedar o pensamento linear em nós, porque senão nós só vamos escalar um pouco mais, 10%, 20%, 30%, e nós precisamos escalar de uma forma abundante. Qual é a forma abundante? Escalar multiplicando. Então, esse foi o pensamento exponencial daquela época, e todos os anos novos pensamentos estão chegando para nós. Peter Diamandis diz o seguinte, olha, esse iPhone ou esse smartphone que você segura no seu bolso tem mais poder computacional do que tinha o computador que levou o homem à Lua em 1969. Olha que incrível! Isso é incrível, ou seja, nós hoje não temos dificuldade para adquirir nem informação e nem conhecimento. Então, se hoje nós estamos com essa biblioteca de informação e de conhecimento, tudo nosso pode ser melhor. Se eu falasse para você assim, se eu te der R$100.000, o quanto o seu negócio ou o seu produto melhoraria? Provavelmente, você falaria para mim, eu poderia crescer aqui um pouquinho mais no meu negócio ou no meu produto. Mas se eu falar para você, não, ao invés de te dar R$100.000, eu quero te dar 5 milhões de reais. Você não iria pensar bem diferente? Você iria adequar o seu produto para o investimento. Então, eu estou aqui para provocar você, para desafiar você
a pensar como se você tivesse um alto investimento para o seu produto. Por quê? O dinheiro é um detalhe, ele vai chegar para você quando você se colocar no caminho para montar o seu desenho, para montar as outras peças, para encontrar a comunidade certa. Aí você vai encontrar também o dinheiro certo que você precisa para exponencializar esse seu negócio. Então, a energia do designer. Qual deve ser a energia de quem desenha? A energia de quem desenha deve ser uma energia. Eu tenho amado aquele livro que um amigo me apresentou, do essencialismo. O que é essencial? O que hoje é essencial para você, para o seu produto ou para o seu serviço? Acredite, nós não podemos tornar tudo bem-sucedido. Escolha algo que você vai tornar bem-sucedido primeiro, depois você vai tornar bem-sucedido as demais coisas. Então, eu preciso estar com a energia concentrada. Quando alguém está desenhando, você já viu como é? Quando alguém está desenhando, quando um arquiteto está fazendo uma planta, arrumando algo ali, que você chega, ele nem ouve você, porque o cérebro dele está 100% concentrado ali. Nós precisamos fazer uma escolha. Eu tenho amado falar da palavra decisão, porque a palavra decisão significa o quê? Eu estou decidindo por ir por esse caminho. Então, eu acabei com os demais caminhos. Então, nesse tempo que o mundo está acelerado, incerto, VUCA, eu preciso ser esse farol, essa direção em relação a um produto ou um serviço, pegar aquilo e abraçar e falar, olha, eu vou cuidar disso, eu vou dar a minha manhã, minha tarde, minha noite, minha madrugada, minha energia, meu dinheiro, minha disposição, meus relacionamentos, minha comunidade, para emplacar isso no mundo. É assim que as grandes revoluções acontecem. É assim que os grandes revolucionários ou disruptivos colocam produtos no mundo, porque eles vão em uma direção. Então, qual é a direção que você precisa funilar aqui durante a Campus Party para entregar o seu protótipo ou o seu MVP? Talvez você está com 3 MVPs na mão e você fala, poxa, eu queria testar todos. Não, escolha uma. Coloca a energia ali e teste aquele. Então, você vai desenhar o futuro quando você escolher testar e colocar energia em algo. E sabe o que eu tenho aprendido? Nós temos testado diversas coisas aqui no nosso ecossistema, como Comunidade das Nações, como Modeladas, nos eventos online. Nós temos testado aqui em Brasília, em grupos de empreendedores, nós temos testado diversos produtos. Mas sabe o que eu tenho entendido? Que eu preciso ter o passado como uma biblioteca e, de preferência, organizada. Porque se você quer desenhar o futuro, a sua principal energia tem que estar do presente para o futuro. Se a sua principal energia estiver ligada ao passado, você não terá avanços, eu não terei avanços. Então, esses dias, eu foquei nisso. Que tal o passado ser apenas uma biblioteca de pesquisa? Porque o passado é muito importante. As tecnologias, elas começam de onde a última deixou. Então, ali existe uma fundação, uma foundation, um ombro para as novas tecnologias avançarem. Então, eu fiz essa decisão na minha vida. O passado vai ser uma biblioteca para você abrir um livro, outro e pesquisar. Mas a sua energia tem que estar aqui hoje. O que você vai fazer depois que você sair da Campus Party com todas as palestras que você está ouvindo nesse palco ou em outros palcos? Algo tem que guiar a sua paixão e o seu propósito, e isso se chama força. Você precisa canalizar a sua força em uma direção. E quando você canaliza a sua força em uma direção, algo nasce. Sabe o que eu fico pensando? Nós já fizemos 2 conferências online depois desse momento do isolamento social. E tem uma equipe aqui comigo hoje. E eu fico pensando o seguinte, na semana que antecede, essa equipe muitas vezes não dorme, não come direito, testa inúmeras tecnologias, testa inúmeras coisas, faz inúmeros caminhos, inúmeros desenhos, mas eles estão focados em entregar
um produto que eles sabem que vão alcançar milhares de pessoas. Então, eles estão focados no streaming, na câmera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles estão focados nos retornos, na TV, no timer. Eles estão focados em tudo para quê? Para fazer nascer algo. Então, fazer nascer o futuro depende de uma força. Se você não quer se esforçar, você vai ver novos futuros, mas os futuros que outros fizeram nascer. Porque para nascer, nós temos que nos esforçar. O designer, ele fica ali, e o arquiteto, então ele coloca ali uma disciplina. Ele coloca algo ali, uma prática diária. Se essas 5 palavras que você colocou no início, elas vêm na sua mente de vez em quando, elas não são as palavras do seu futuro. Sabe quando criamos o futuro? Quando nós estamos vestidos, calçados, encarnados com alguma palavra que a sua filha fala bom dia, e você fala, filha, deixa eu te mostrar algo aqui no Instagram, que à noite o seu marido fala, vamos jantar, e você fala, olha, deixa eu compartilhar um vídeo com você, que você sai com as suas amigas para tomar chá, ou que você vai para o coworking, onde você está trabalhando, para a incubadora onde você está, e você fala, deixa eu compartilhar. Quando nós estamos para provocar um futuro, nós queremos estar com uma comunidade que provoca o futuro. Você já escolheu a sua? Projetar, criar, também tem a ver com ligar a pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Você sabe por quê? Porque vai existir uma energia quântica. E isso vai ajudar você, isso vai exponencializar você. Isso se chama sinergia. Isso vai ajudar você a chegar no lugar que você gostaria de chegar. Quando existem outras pessoas ao seu redor empenhando a mesma coisa. Não é um mês, não é um propósito de 21 dias declarando ou fazendo algo. Isso é só o começo. Isso é o start, isso é para sairmos do ponto zero. Mas eu preciso decidir qual é a força que eu preciso colocar naquilo que eu quero fazer nascer para o mundo. Abundância. Essa é uma palavra que é como uma jaqueta para mim. Por quê? Nós temos uma escolha. Ou vamos acreditar na abundância ou vamos acreditar na escassez. O mundo está melhorando. Você fala, como assim? Com coronavírus, se você quer dizer que o mundo está melhorando? Já existiram em outras épocas gripes como essas e que mataram muito mais pessoas do que de hoje. Por quê? Graças à tecnologia, graças à medicina, graças aos médicos sem fronteiras, graças a alguém que está fazendo telemedicina hoje, graças a novos componentes, graças a mais trabalhadores na área da saúde, graças a mais esclarecimento, divulgação de como evitar o contato com o vírus, de como se precaver, graças a aquilo que a gente polvilha dentro dos lugares, a você limpar os lugares que antes não tinha. Então, ou seja, existem muito mais possibilidades para cancelar as dificuldades que virão por aí. Mas isso é uma mentalidade. E eu acredito que esse tempo está tão especial para falarmos de mentalidade. Porque na hora que as circunstâncias estão do nosso lado, querendo dizer que nós não temos para onde ir, é a hora que a nossa mentalidade deve ser forte para focar na abundância. E quando eu vou pensar em produto e serviço, em MVP, numa startup, eu fico pensando em algo. Eu quero aquilo para espalhar ou para concentrar? Quem são os bilionários de hoje? Os bilionários de hoje são aqueles que resolvem, eu sei que você sabe a resposta, problema de bilhões de pessoas. Não são apenas aqueles que têm bilhões nas suas contas. Por quê? Porque o propósito e a paixão dessa estação, a iluminação desse tempo, é fazer a vida da humanidade mais fácil. Não é fazer a minha vida mais fácil. Não é fazer o meu castelo, o meu império, não. Isso foi uma estação, isso foram estações passadas, mas nós estamos aqui para
quando eu soube fazer um bolo e aquele bolo deu certo. Sabe o que é abundância? Não é você ganhar $1 bilhão. Não é você ganhar $1 bilhão com aquele bolo, mas é você ensinar 1 bilhão de pessoas como fazer aquele bolo. Não tem a ver com raro. Você lembra quando alumínio era raro? E você lembra quando o alumínio era mais caro do que prata e ouro? Não, você não lembra porque não era da nossa época. Mas a gente ouve as histórias sobre isso. Houve uma época que alumínio era mais caro do que ouro e do que prata. Por quê? Por causa da raridade. E você não tem que fazer um produto raro. Você tem que fazer um produto ou um serviço acessível, viável. Isso vai quebrar a mentalidade da escassez. Não tem a ver com o meu dinheiro, tem a ver com o nosso dinheiro. O que adianta sermos milionários ou bilionários e vivermos trancados em casa? Não adianta nada. Por quê? Porque a cidade não é confiável, porque o bairro não é confiável, porque a polícia não dá conta da cidade, o sistema de segurança. Então, quando nós pensamos no impacto social, quando nós pensamos no impacto global, isso é um pensamento exponencial. E arquitetos que estão desenhando um futuro exponencial pensa em espalhar, não em concentrar. Pensa em descobrir uma receita e ensinar as pessoas a fazer o seu próprio bolo. Então, eles tornam aquilo acessível. E nós temos que tomar um cuidado com essa época, com dados e com notícias. Quando nós somos guiados pelas notícias e ficamos olhando as notícias tendem para quê? Para o fracasso e para a escassez. Mas se você olhar dados tendem para a abundância. Então, vamos fazer com que o mundo receba e seja acessível com os produtos que nós temos, espalhar os produtos que nós temos ou serviços. Pensa como você vai vender na África, que é o continente que daqui a alguns anos terá o maior número de pessoas. Você precisa, Brasil, vender o seu serviço lá. Um recadinho para nós brasileiros agora. Sabe, como nós já temos um país como um continente, muitas vezes nós pensamos assim, olha, se o meu produto der certo dentro do Brasil, está tudo bem. Essa não é uma mentalidade exponencial e nem abundante. Por quê? Porque o nosso problema, o nosso produto pode resolver problemas e dores aqui. Como eu posso levá-lo para resolver problemas e dores em outros continentes? Então, eu estou aqui para te ativar, para falar, pense além, um pouquinho além. E ainda quero dizer para você sobre sonhar corajosamente. Como você sonha? Qual é a altura, a frequência da coragem dos seus sonhos? Ousadia, inovação, coragens, riscos, ideias ousadas que até parecem ficção científica. Isso deve ser o que temos para o futuro. O que nós devemos ter para o futuro é o conceito de moonshots, e que muitas pessoas gostam de exemplificar esse conceito quando o presidente Kennedy disse o seguinte, em 1962, ele disse, nesta década, nós vamos colocar um homem na Lua. Só que ninguém tinha ideia de como colocar um homem na Lua, óbvio, isso eram estudos e possibilidades. Mas moonshot eu vou mirar na Lua, se eu acertar as estrelas, eu já estou no super ganho. Então, a nossa mente desse tempo precisa ser uma mente quântica e exponencial. O computador quântico está vindo aí. E ele é inspirado em quê? No meu cérebro, no seu cérebro, no cérebro humano. Então, existe uma capacidade dentro de nós para sonhar escalável, para sonhar exponencial, para parecer uma ficção científica. Outrora, nós assistíamos filmes e eles pareciam ficção científica. Hoje, eles são o quê? Realidades entre nós. Sabe, quando eu estava te contando sobre 1971,
em 1972, um ano depois, o Alan Kay fez o seguinte, ele escreveu um projeto, e ele falou, olha, um dia vai ter um caderno, e as pessoas vão escrever nesse caderno, ou elas vão poder tocar e as letras vão aparecer nesse caderno. Ou então, ele fez esse projeto em 1972, pensando, sabe em quê? Em crianças. E ele escreveu esse projeto. E ele disse o seguinte, um dia nós vamos ter um computador que vai parecer uma folha de papel. Eu e você hoje temos essa folha de papel na mão. Aliás, desde 2010, nós temos essa folha de papel na mão que você escreve com seu touch. Mas em 1972, eu só tinha um aninho. Se ele me contasse essa história, eu não ia acreditar nele. Então, são as histórias que você não acredita hoje. Os projetos mirabolantes. É por isso que chama moonshots. Aquilo que parece uma ficção científica é que vai ser o nosso futuro amanhã. Se alguém dissesse que nós iríamos poder pegar drones para ir para outros lugares do mundo ou para viajar, hoje isso já é uma realidade, eu não iria acreditar. Mas quando eu falo isso para minha filha de 7 anos, ela fala, mãe, quando é que eu vou de drone para a escola? Então, a mentalidade não é quando nós vamos de drone para a escola, porque isso já é a realidade para minha filha de 7 anos. Mas a mentalidade é outra. Talvez quando nós vamos nos teletransportar, quando nós vamos viajar por outros planetas, outras galáxias, quando nós vamos fazer uma conferência party, uma campus party, né? Aí do cosmos inteiro, que você vai estar em outro planeta e eu também. Então, é isso que nós vamos estar lá em Marte. Você já pensou? Talvez nós ficamos aqui, se o meu negócio der certo no Brasil, ei, brasileiro, seu negócio tem que dar certo no mundo e até Marte, pelo menos, para você que está aqui nessa geração. Então, nós precisamos escolher um problema grande para resolver. Nós não podemos pensar assim, eu vou lançar mais um curso digital, ou eu vou lançar mais um app. Não, nós precisamos pensar como eu vou cancelar essa escassez no mundo, como eu vou cancelar essa pobreza no mundo, como eu vou cancelar essa falta de acesso no mundo para milhares de pessoas. Então, nós precisamos criar uma solução radical. Quando eu crio melhorias, eu estou criando 10%, 20%, mas eu estou chamando você aqui hoje para desenhar um futuro. Para desenhar um futuro, você precisa ser um rebelde com uma causa boa. Você precisa criar uma solução radical, não é uma melhoria. Nós estamos aqui para desenhar e para criar algo que vai melhorar o futuro da humanidade. Então, às vezes, eu fico pensando que a nossa perspectiva é que precisa mudar. Enquanto eu estava me preparando para estar aqui com você nesse dia de hoje, eu fiquei pensando, Dirce, qual é a sua perspectiva que precisa mudar ainda? Porque nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Porque o mundo, as frequências, a atmosfera, a tecnologia está aí indo, sabe como? Rápido. Essa é a única certeza que nós temos hoje, da mudança. Essa é a constância. Sabe quando você fala, qual será a constância desse mundo hoje? A mudança. E ela está acelerada. E eu e você precisamos ter um novo modus operandi. Um modus operandi o quê? Acelerado. Um modus operandi rápido, adaptável, flexível. Não é o modus operandi de 2019, de 2017. Não é esse modus operandi. Mas é o modus operandi que vai ver o futuro e criar o futuro. Se você vai ler a história da Amazon, é essa. Ele deixa seu emprego lá em Nova York e ele vai para Seattle e ele pensa, como eu posso aproveitar a oportunidade com a internet? Eu quero vender. Eu acho que as pessoas vão crescer e eu vou vender pela internet. E ele fala, eu vou criar uma livraria. Mas ele fez uma força, lembra do início? Focar e desenhar algo.
Ele fez uma força, mas o moonshot dele era: eu vou vender de tudo na minha loja. Quem não compra pela Amazon hoje? Quem não tem uma conta na Amazon hoje para comprar inúmeras coisas? Isso facilitou a sua vida? Isso barateou a sua vida? Isso trouxe acesso a você? Muito. Porque você compra livros em inglês, produtos em inglês, você compra inúmeras coisas que estão distribuídas pelo Brasil num lugar só. Isso foi não pensar linearmente. Ele não pensou: como eu vou aproveitar para melhorar o meu trabalho em 10%? Não, como eu vou fazer algo disruptivo? E sabe, as duas frases que eu prometi para você para o final, e que são frases que têm guiado o meu futuro para a abundância, que têm guiado o meu futuro com a minha energia, enfocar a minha energia, enfocar os meus esforços, que tem guiado o meu propósito, a minha paixão. Sabe quando, de repente, você é pego por uma capa ou você é pego por uma direção? Então, como eu disse a você, essas duas frases se não for você, quem será? E se não for hoje, quando será? Eu aprendi essas duas frases fazendo um programa executivo da Singularity. Mas essas frases não são da Singularity, elas são frases mais antigas. Mas tem um programa todo da Singularity baseado nessas frases. Se não for você, quem será? Se não for agora, hoje, quando será que nós vamos ser aqueles designers, aqueles que vão desenhar o futuro abundante? Assiste aqui comigo por alguns minutos. Predicting the future by creating it ourselves. It's a magical time. A lot has happened in the last 100 years. Our intuition about the future is linear. But today, the world is global and exponential. Your smartphone is actually billions of times more powerful per dollar than the computer I used when I went to college. Singularity University is a place that teaches about exponentially growing technologies. Those technologies doubling in power year on year. It's important to actually look at the exponential trends that affect your particular business. Computation, sensors, networks, artificial intelligence, robotics, 3D printing, virtual and augmented reality, synthetic biology. All of these are technologies that are riding on increasing computational power. And these are the technologies that are going to be changing our world. I love the fact that we can invent things to improve the human condition. You can make a meaningful discovery in your lifetime, and that's going to trickle down to all of us, and it's going to have an impact on the world. It's content that's never taught anyplace else. Now look at this curve. This is Moore's Law. Over the last 100 years, through good time and bad time, wartime and peacetime, recession, depression, and boom time. This is the result of faster computers being used to build faster computers. In an exponential world, things are doubling year to year. So in 10 years, you're 1,000 times better. In 20 years, you're 1,000,000 times better. In 30 years, you're 1,000,000,000 times better. We're going to go from an internet that's the size of a golf ball to an internet the size of the sun. Alan Kay said the best way to predict the future is to invent it. If all you do is coast, eventually you slow down while others catch up and pass you by. Anytime there's a real challenge is not the time to retreat, but the time to move forward. We are living in the most extraordinary time ever in human history. You have the ability as individuals and as small teams to literally do what only governments and large corporations would have done in decades past. I don't care if you work at Coca-Cola or you're a startup founder, investor, a policymaker, you work for the government. Are you doing meaningful work? Let no one tell you you can't do it. And today, the world's biggest problems, the things that make billions of people suffer, are also the world's biggest market opportunities. These are people who are doers, entrepreneurs, thinkers, leaders that can affect
positively the lives of 1 billion people within a decade. When you see these programs at work, you know that this is money very well spent. The jobs will create, the money will save, the planet will preserve. That is the kind of future our kids and our grandkids deserve. And it's within our grasp. Collectively, we are, as humans, are at a point in which technologically there's at least one feasible path to getting to another star within our generation. Today, we commit to this next great leap into the cosmos. Because we are human, and our nature is to fly. The more people solving problems, the better the world gets. It's a mindset and a power that has never been possible before. And that if not you, who? If not now, when? That you have the tools to really fundamentally make a difference in these key areas. Então vamos juntos tornar o invisível visível e tornar o impossível possível. Meu muito obrigada. Se não for você, quem será? Se não for hoje, quando será? Olá, pessoal aí de casa. Olá, Bispa. Obrigada por essa mensagem incrível aqui que você teve com o pessoal. Obrigada por esse recado inspirador que você trouxe aqui para a gente, para refletir sobre o futuro, de como a gente pode se projetar para ele frente a essa situação que a gente enfrenta nesse momento, que traz um acalanto para o coração, traz novas perspectivas, traz aquele incentivo que a gente precisa para fazer do mundo um lugar melhor. Obrigada, viu? Queria deixar um momentinho aqui para você fazer suas considerações finais. Eu acredito que nós estamos aqui para melhorar o mundo e melhorar a humanidade. E acredito que não existe uma época mais incrível para se viver do que essa época, onde você tem tantos mindsets disruptivos e tecnologias disruptivas que você pode fazer o seu sonho ser uma realidade. Obrigada, Isabela. Obrigada, eu que agradeço. Beijão, pessoal, um abraço, Bispa. Obrigada por você que está em casa, que está acompanhando aí aqui a gente. Só que não sai daí não, que daqui a pouco a gente está de volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Tchau, tchau.